Boa noite, gente linda! Hoje nós vamos falar sobre terapias para autismo. Quando a gente fala de terapia para autismo, a gente tem que ter em mente pelo menos duas questões. Uma, a intensidade, e a outra, a necessidade de suporte dessa criança. E o que é essa intensidade? A intensidade é uma necessidade de que esse tratamento, de que essa terapia seja realizada por bastante tempo, uma constância de horas. Por exemplo, a terapia ABA, a análise comportamental, né? Ela trabalha com uma base média de 20 a 40 horas semanais. E precisa disso. Por quê? Gente, nós estamos falando de comportamento, tá? E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de algo muito difícil da gente retirar ou de colocar no repertório da criança. Então, por exemplo, eu quero que a minha criança olhe nos olhos. É um comportamento que eu quero que faça parte do repertório dessa criança. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser do dia para a noite que esse comportamento, vai surgir, né? A gente precisa de um trabalho diário, são várias horas. Fala, né? Adquirir a fala. A gente precisa de pré-requisitos para essa fala acontecer. A criança já tem esses pré-requisitos ou eles precisam ser trabalhados? Então, horas de trabalho com esses pré-requisitos da fala, horas de trabalho para desenvolver a fala. Não é assim que acontece, é porque está indo no terapeuta, vai acontecer. Não, tá? Precisa desse trabalho constante, porque um comportamento para ser inserido no repertório dessa pessoa precisa de tempo. Eu quero que ele pare de fazer flapping, né? Retirar um comportamento. Gente, demora, esse comportamento já faz parte, já tá ali naquela, né? O hábito faz parte daquela pessoa, daquela personalidade. Então, vai demorar pra gente conseguir modificar esse comportamento. Por isso, a necessidade da intensidade, tá? Quando a gente fala no suporte, no grau de suporte, estamos falando do quê? Qual é a maior necessidade dessa criança nesse momento? A maior necessidade dele nesse momento é, vamos supor, uma questão sensorial, né? Vamos fazer o quê? Vamos aumentar o tempo de terapia com o terapeuta ocupacional, que é quem vai trabalhar essa questão sensorial com a criança, e vamos reduzir o tempo de terapia com os outros terapeutas, tá? Vamos dar prioridade àquela questão que mais tem necessidade nessa criança, tá? E aí, como nós vamos fazer 20, 30 horas de terapia, 40 horas de terapia? É trabalho que a família vai ter que se envolver. Sim, tem que ir lá, tem que conversar com esse terapeuta para ele instruir em como dar continuidade a esse trabalho em casa, tá? Tem que aprender. Não adianta, tem que aprender, dá trabalho mesmo, mas a gente tem que aprender para poder auxiliar e fazer acontecer. Porque o desenvolvimento é possível, um alto grau de desenvolvimento dessa criança, mas precisa de empenho, né? E dá tudo certo, acontece, a gente consegue grandes conquistas, mas tratamento para autismo precisa desse comprometimento. E a outra questão, vou voltar para o exemplo do flapping, porque às vezes os pais ficam assim, eu quero eliminar esse flapping que ele faz, né? Esse movimentinho assim com as mãos. Ou ele se balança muito e eu não gosto, porque aí a gente vai num restaurante ou a gente tá no shopping, ele tá lá se balançando, ele tá fazendo assim com a mão, eu não gosto muito disso. Não é a prioridade, tá? Às vezes a criança está fazendo isso porque ela precisa se autorregular, né? Então, não é a prioridade naquele momento. Não é o nosso desejo, não é o que a gente quer que mude na criança. É o que ela precisa para o bem-estar dela, né?
para o crescimento dela. Então, tem que ser bem analisado, bem avaliado, é um caminho que a gente tem que analisar, a necessidade maior que essa criança tem e como a gente vai distribuir isso dentro das terapias que ela necessita, tá bom? Gente, um bom final de semana para vocês e nos vemos novamente na próxima semana. Tchau, tchau!